Na linha, a partir de agora, com a gente, Major Luciana, porta-voz do Corpo de Bombeiros em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Major Luciana, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Bom dia. Bom dia, Ellen. Mais um dia aqui de muita luta. Major, como é que estão os trabalhos de buscas agora pela manhã? A gente teve ontem interrupção temporária das buscas por causa da chuva, voltou a chover forte, o que já era uma preocupação mantida também para hoje. Terreno instável, o solo muito encharcado ainda e com essa possibilidade de chuva. Onde estão os principais focos agora do trabalho na busca por pessoas desaparecidas? Ainda continua nos mesmos locais, lá na Vila do Saí, próximo de Juqueí ali, né? É onde é o ponto de concentração onde houve a queixa realmente das pessoas que estão ainda desaparecidas. Neste momento, o Corpo de Bombeiros está fazendo a rendição do efetivo que estava trabalhando ontem já há 24 horas. As buscas realmente foram interrompidas ontem, né, no meio da tarde, e retomadas depois mais aí no meio da noite. O que foi também encontrado mais 2 corpos, hoje totalizando 48 óbitos, infelizmente. E ainda se mantém no mesmo foco, no mesmo objetivo, né, de tentar estabelecer a ocorrência, a situação o mais breve possível. Estaremos trabalhando em torno de quase 200 homens do Corpo de Bombeiros na região, parte indo por viatura terrestre, parte indo por aeronave. E estamos aqui, né, preocupados, atentos realmente a essas questões climáticas, que não dependem da gente, mas que a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Não, vai lá, Helene. Major, eu acompanhei há 3 anos, né, que foi, a gente acompanhou aqui em Santos e também Guarujá, algo semelhante, embora de dimensão um pouco menor, número de mortes e tudo. E uma das grandes dificuldades que se tinha no caso de Santos e Guarujá era depois a identificação dessas vítimas. Primeiro que teve que se esperar muito tempo para entrar com equipamento, para poder fazer, para tentar achar possíveis vítimas, depois fazer a identificação. Isso porque trata-se de pessoas que moravam ali, não tem uma regularidade, um aluguel que é regular, pessoas que não tinham documento. E vocês estão também enfrentando esse tipo de dificuldade agora que fazem essas buscas? Quer dizer, dificuldade de saber quem está aqui, quem está desaparecido nessa região, a dificuldade de informações, para que o nosso ouvinte tenha ideia de como é que é esse trabalho, né? Porque as informações são muito genéricas, assim, tem um familiar que mora aqui, mas pode ser que ele esteja morando com 2 filhos, com 3, talvez 4. Essas informações, elas são muito genéricas que chegam para vocês? O Corpo de Bombeiros, ele sempre, assim, está muito focado com o objetivo realmente de fazer o salvamento, de fazer a retirada, né, com vida ou, infelizmente, do corpo. E essa questão de identificação acaba ficando realmente, né, para a Polícia Civil, para o Instituto de Criminalística, de fazer esse contato com o familiar. Então, acaba não sendo um trabalho que o Corpo de Bombeiros está tão de perto, mas a gente sempre acompanha e como você disse mesmo, é bem complicado, não é fácil, porque às vezes você tem até dificuldade realmente de encontrar pessoas que conhecem, né? Inclusive já tivemos experiências da pessoa às vezes até estar com alguma identidade trocada, ser de uma outra pessoa. Então é por isso que os protocolos até de questão de informação, de confirmar quem era, quem não era, quem foi a vítima, quem não foi, tem que ser realmente levada, né, a público somente quando tudo for realmente esclarecido, porque é muito complicado você dar uma informação. O José dos Santos, infelizmente, aqui foi reconhecido, estava com essa identidade, e depois a pessoa, não foi ele, foi o outro. Então, realmente é um trabalho complexo, difícil, e que a gente está acompanhando e que, infelizmente, não tem como ser diferente. Major, especialmente nessa fase em que não é possível usar maquinário pesado, né, por motivos óbvios, a tecnologia de ponta, né, equipamentos de vanguarda são mais do que necessários para que pessoas sejam encontradas. Eu estava lendo lá uma reportagem, acho que sobre o terremoto na Turquia, de equipamentos que conseguem à distância detectar batimentos cardíacos em locais em que pode haver vida, que pode haver pessoas presas sob bolsões de ar. Os bombeiros de São Paulo estão equipados com esse tipo de tecnologia para que a gente não precise ficar cavando na unha em busca de pessoas? Na verdade, mesmo com a gente tendo a identificação, até com a utilização dos cães, farejadores, né, com equipamentos que realmente nos ajudam a verificar
presença de corpo, como no incêndio, nossos equipamentos são mais voltados para incêndio, né? O ponto lá de concentração, onde foi a queixa, né, das habitações que foram desmoronadas ali por conta dos deslizamentos, estão muito concentradas e o volume de terra é muito grande e a região ali não tem como ser diferente do trabalho do bombeiro. Por mais que você tenha equipamentos de qualidade que possam nos ajudar, o trabalho unha a unha é fundamental, não tem como ser diferente. É um trabalho manual, praticamente. É um trabalho manual e que, graças a Deus, ainda a gente também pode contar com o apoio da população. Sempre a população nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Nunca é um trabalho somente do bombeiro, não é. Mas esses equipamentos existem? Esses que detectam batimentos cardíacos, sinais de vida embaixo da terra? Os equipamentos que a gente tem, no momento, o Corpo de Bombeiros possui, é aquele de temperatura corporal e mais pessoa no incêndio. Mas tem um de monitoramento da terra, né? Coisas desses, mais ou menos dessa natureza. Ontem, inclusive, tem um ouvinte lembrando, é verdade, havia fiscais da Anatel com aparelho que detecta, buscando sinal de celular embaixo da terra, mas a questão é que a gente também teve um corte nos sinais em geral, né, em várias regiões ali. Major, qual tem sido a principal dificuldade nesse momento? E a senhora falou também sobre contar com a ajuda da população. Tivemos uma cena muito marcante, que foi o resgate de uma criança, de um bebezinho e uma criança, e elas são retiradas e passam de mão em mão. É feito um cordão humano das pessoas que vão retirando esse bebezinho e a criança logo na sequência, né? Essa ajuda tem sido fundamental e também a senhora mencionou os cães farejadores. Sem esses cães farejadores, o trabalho manual e a ajuda da população, seria muito difícil que os bombeiros continuassem ainda em busca de gente com vida. Como eu disse também em algumas outras emissoras e outras reportagens, que essa questão de encontrar com vida depende muito do contorno, da forma em que a pessoa ficou ali, que está presa em relação às vias aéreas. Se você teve uma obstrução, um contato ali, vamos dizer assim, com terra, com lama, próximo ali, que interrompa as suas vias aéreas, é questão de minutos a sua sobrevivência, entende? Agora, se a pessoa teve um pequeno espaço vital, alguma coisa que as suas vias aéreas continuam pérvias, certeza absoluta que você tem condição de ser encontrado com vida até por dias, realmente, como foi lá na Turquia. Então, tudo depende dessa questão. E como você disse, realmente, a ajuda da população, de todo esse conjunto de forças, um intuito, né, de unir todo mundo para uma causa única é, assim, sensacional, né? Sem palavras para dizer. Rapidamente, Major, a senhora mencionou a Turquia, né? Porque também há bombeiros brasileiros trabalhando por lá no resgate dessas pessoas e alguns ouvintes escreviam aqui mais cedo que há diferenças, e diferenças a gente está falando exclusivamente do material que caiu, né? Que ruiu, não de dimensão, não tem nem comparação, né? De fenômeno, é tudo completamente diferente. Mas em relação ao trabalho dos bombeiros, quando você tem um terreno seco, com possibilidade de bolsões de ar, e quando você tem um terreno úmido, cheio de lama, isso torna o trabalho muito mais difícil? Todo trabalho tem a sua dificuldade, né? Não dá pra gente, esse é mais difícil, é mais complexo, porque a gente está tendo ali, sim, com certeza, uma questão de desabamento, dedicação, né? De concreto, armado, enfim, e juntamente com a lama. Então, o trabalho acaba sendo um pouco mais complexo, mas nada também de tirar a complexidade da questão do resultado de um terremoto, né? Com ainda a iminência de novos terremotos estarem acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, cada situação tem sua complexidade. Atualizando o número de pessoas desaparecidas, Major? As desaparecidas elas se mantêm, porque como a gente comentou e vocês falaram, não houve esse cruzamento de dados para saber se os corpos encontrados são das desaparecidas. É possível que seja, é possível, mas eles permanecem, não foi cruzado o dado, a gente nem vai ter esse controle dessa informação, porque não cabe a nós fazer, né, a identificação, e o número atualizado de óbitos em 48. Uhum. Bom, desaparecidos, a gente está falando de algo próximo a 40 pessoas, é isso, né? Isso, é exatamente isso. Eu tenho mais uma, pode? Dá tempo? Rapidinho, Pablo. A gente viu cenas milagrosas, né, de bebês sendo resgatados lá na Turquia, porque eram criados aqueles bolsões de ar sob os escombros.
mas era uma situação completamente diferente, né? Porque não tinha lama. E a Major falou sobre essa diferença. Até que ponto? Qual é aquele momento em que, numa situação particular como essa do litoral norte de São Paulo, Major, a gente pode dizer que não há mais esperanças de que pessoas possam ser encontradas? Qual o limite, O limite, né? Não, nós nunca vamos falar que não há esperança. Nunca, 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 porque a gente não tem o controle de tudo, né? Sempre há esperança, sempre vai haver uma possibilidade. A gente não sabe, não tem completo controle de tudo que está acontecendo, assim, em relação ao desastre em si. Então a gente sempre vai trabalhar com a esperança, sempre vai trabalhar com a hipótese de estar conseguindo encontrar pessoas com vida, sempre. Até porque o nosso objetivo de existir é esse, né? Pergunta de ouvinte aqui querendo saber quantas pessoas já foram reconhecidas no IML. Há essa informação, Major? A gente não tem essa informação. Quem está cuidando dessa questão realmente é a Polícia Civil. Uhum.